Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula muito importante. Vamos tratar de declarações, porém agora vamos focar em uma característica muito importante do ABAP. Vamos lá. Eu estou aqui na nossa SE38. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é uma característica, não exatamente do tema que vamos tratar agora, mas de outra ferramenta importante. Perceba que aqui, digamos que eu não lembre qual é o último programa que eu criei. O ABAP ele tem uma inteligência interessante quando a gente quer pesquisar determinado assunto. Esse aqui é um campo onde nós colocamos o programa, certo? Aqui tem várias coisinhas, aqui fica o histórico do que a gente já digitou. Isso aqui é muito bacana porque ajuda a lembrar. Só que imagine que nós esquecemos o nome do programa e nós queremos listar todos aqueles programas que começam, por exemplo, com Y. Olha que legal! Todos os campos que existem no ABAP funcionam dessa forma. Se eu colocar Y, porque os programas que a gente está criando começam com Z ou com Y, nós sabemos que é Y, porque nós sempre vamos criar com Y. Se eu colocar o asterisco, olha que legal, e eu clicar neste Match Code ou apertar F4, olha o que ele vai fazer. Ele vai automaticamente me listar todos os carinhas que começam com Y e aqui está. Olha esse cara aqui. Olha que interessante. Aqui são os programas que nós criamos. Este programa eu não criei, então você deve ter ele aí também. Provavelmente isso aqui já veio com o Minisap. Vamos dar uma olhadinha nele. Y calculadora versão... Não é possível. Ah não, esse aqui foi eu que criei. Cabeça de espinafre. Então beleza. Digamos que eu quero que ele comece com Y e eu lembrasse, por exemplo, digamos que eu estivesse procurando aquele programa calculadora, mas estivesse esquecido como ele é totalmente escrito. Então eu poderia colocar cal asterisco. Então ele vai procurar tudo que começa com Y e tudo que tem no meio essa string aqui, cal. Como ele só achou uma possibilidade, ele já trouxe para mim. Então essa aqui é uma forma muito inteligente de procurarmos entradas para conseguir visualizar os programas ou qualquer outro objeto que a gente tenha esquecido ou que a gente queira consultar. Nós vamos utilizar bastante isso. A princípio, vamos colocar só Y, asterisco, F4 ou clicando no Match Code aqui. Então, 5 hits. Legal. Nós vamos agora continuar com esse programa YDEC, só que vamos colocar o 4. Não esquecendo que o meu ID é 2. Create. Aqui agora a coisa vai ficar muito mais legal. Declaração pelo repositório. Não é supositório, é repositório. Executar, salvar. Salvaremos no nosso pacote. Na nossa request, você não criou, se já liberou, você pode criar uma outra sem problemas. Maravilha. Agora eu vou dar um pouquinho, na verdade eu vou dar muita informação para vocês. O que é essa questão de repositório? Essa é uma das principais características que tornam a linguagem ABAP e a plataforma SAP tão estável, tão robusta. O que acontece? Na última aula, quando a gente declarou uma estrutura, vamos declarar com types, begin off, colocamos o tem na frente só para indicar que é um types, cadastro.
types, nome, type string, del, type char, print. Vou colocar aqui para 20 type C. Pronto. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Types end of. Aí, bacana. Vou colocar maiorzinho aqui para vocês verem. Olha que legal. Uma estruturazinha. Digamos que aqui tenha vários campos. Nós temos aí no SAP coisa de com 100, 120, 200 campos. Então digamos que a gente tem aí 100 campos. E digamos que no final deste programa, outro programador venha a utilizar uma estrutura ou igual ou parecida. Em vez de ele declarar tudo de novo, a SAP bolou um jeito muito interessante de centralizar esse tipo de informação. Então, essa centralização que funciona para reutilizar declarações. Outra coisa muito importante é para todo mundo, quando utilizar a mesma, digamos, estrutura, ou tabela, ou elemento de dados, estar submetido às mesmas alterações e poder conversar de uma forma mais sincronizada. Então, a SAP criou uma questão que chama repositório. Repositório é, na verdade, um depósito. Repositório de dados, um depósito de dados, na qual todos têm acesso e todos conseguem se referenciar. Então, aqui a coisa vai mudar. Nós podemos declarar qualquer elemento, qualquer estrutura no próprio código. Mas agora nós vamos declarar no nosso repositório. Onde está o nosso repositório? Em uma transação. OSE11. Blim. Ah, que legal. Este aqui é o nosso repositório. E o que tem no nosso repositório? Database Table. Ou seja, uma tabela transparente. Tabela transparente é o mesmo que uma tabela de dados persistentes. Ou seja, eles não são eliminados quando o programa para de executar. Então você consegue guardar registros, valores, cadastro e por aí vai. Views. Views é uma forma de visualizar as tabelas. Aqui nós temos várias opções, mas não se preocupem com isso agora. Vamos tratar disso mais para frente. Tipo de dados. Neste campo podemos criar estruturas, elementos de dados ou o que mais? Vamos fazer um teste para ver o que mais. Create elemento de dados, estrutura, type table. Legal, vamos só cancelar, só queria ver aqui. Este carinha também, não se preocupe, por enquanto. Domínio, search help e objeto de bloqueio. Legal? Se eu criar alguma, por exemplo, uma tabela de cadastros e materiais, por exemplo, essa tabela e toda tabela transparente, ela é global. Ou seja, qualquer programador que for atualizar o ambiente ou qualquer programa vai poder mexer nessa tabela, certo? Lógico que com certo critério, mas ela vai poder ser vista e ser referenciada no seu código. Então, vamos começar com vamos fazer o seguinte, uma coisa mais completa. Vamos começar criando a nossa primeira tabela. Por que a primeira tabela? Porque ao criarmos uma tabela, vamos ser obrigados a utilizar, tipo de dados, domínio, e vamos já começar a brincar com esses outros rapazinhos aqui. Mas talvez no próximo aula. Então vamos criar a nossa primeira tabela. E depois de criar essa tabela, depois de fazer ela bonitinha, nós vamos criar um programinha para atualizar os registros dessa tabela. Então a coisa vai começar agora a ficar mais clara, porque nós vamos começar a trabalhar efetivamente com os registros dentro de um programa. Legal? Então vamos fazer o seguinte.
Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabela de cadastro de materiais. Qualquer material. Então vamos colocar y material e o nosso ID. Legal? Criar. Legal. A SAP sempre vai pedir para você um short description, para o pessoal que consultar o seu material saber o que você estava pensando na hora de que criou esse objeto. Tabela de cadastro de materiais. Este delivery class, se nós clicarmos no match code, vamos abrir as opções dela. Aqui nós temos uma categoria de tabelas. Para cada tabela você tem uma utilização. No nosso caso, vamos sempre utilizar esta tabela. Mais para frente utilizaremos outras tabelas também. Legal? Então, Application Table, tabela de aplicação. Aqui escolheremos se a pessoa pode, no caso o ABAP ou o programa, pode dar manutenções com restrições, manutenções totalmente permitidas ou nada permitido. Vamos colocar o segundo aqui. Permitido tudo. E aqui nesta abinha Fields, vamos colocar os campos da nossa tabela. Legal? Vamos começar agora a colocar o primeiro campo da nossa tabela. Muito provavelmente, todas as tabelas que você irá criar vai ter este campo no início. Mandit. Vamos dar um Enter. Se deu tudo certinho aqui, ele trouxe aqui o tipo de referência desse elemento. Vamos marcar as duas chaves. E agora eu vou explicar o que é esse cara. Observe aqui, deixa eu só esconder as minhas telinhas. Estou aqui logando. Vou fingir que vou logar de novo. Isso é importante. Se acontecer esse tipo de erro com vocês, o que vocês fazem? Reiniciam o server. É só baixar ele e subir novamente. Como eu estou fazendo muito, ou no caso vocês vão fazer muito, a questão de hibernar a máquina, ele pode dar esse erro. Eu vou salvar aqui, porque eu precisava mostrar, ó, ele deu este erro aqui, ó. System Error Destination, então, beleza, tudo bem. Vamos salvar. Se deu erro em vocês, tudo bem. Se não deu, salvem. Eu vou dar um /nx. Tá vendo esse /nx aqui? O que ele é? Ele vai matar a sessão e todas as outras sessões que existem, para você efetivamente sair do SAP. Vamos lá. Até importante, porque se realmente acontecer esse erro, vocês já vão saber o que precisa fazer, sem se assustarem muito. Vamos lá, baixe logo, meu camarada. Aí, que coisa fofa. Subindo. Maravilha, subiu verdinho, lindamente. Então, vamos logar. Plim. Ali tá vendo, ele dá uma perdida, mas não é nada grave. O Minisap, ele tem algumas limitações, mas é lindão. Beleza, olha que legal. Tá vendo que tem aqui, ó, na própria descrição, existe uma referência ao client. E aqui, client.
E qual client nós estamos utilizando? O 000. O que eu queria mostrar na verdade para vocês era esse client aqui do logon. E você percebe que quando estamos logando, estamos colocando como referência um client. O que é este client? Este client é o seguinte: a maior parte das tabelas da SAP tem este campo client. Isto é uma forma de separar os dados de uma mesma tabela. Vamos colocar aqui S11 para voltarmos à nossa tabelinha y material underline 2 change. O que acontece? Quando eu preencher essa tabelinha, nós vamos ter vários registros. Perceba que ele é um registro chave. Este campo aqui define a nossa chave da tabela. O que quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que, dependendo de com qual cliente o usuário logar, ele vai ter abertura a ver parte dos dados dessa tabela. Então, se eu estiver utilizando o client 000 e vou estar trabalhando, inserindo dados nessa tabela, se um usuário logar no client 001, esses registros salvos no client 000 estarão invisíveis para este usuário. Essa é uma forma de reaproveitar os dados, separar os dados e colocar certas restrições para quem acessa o que. É mais uma possibilidade em termos de banco de dados que a SAP disponibiliza. Então, quando não utilizar este rapazinho aqui? Quer ver, ó? Eu vou deletar esse cara, salvei. E se eu tentar salvar aqui, primeiro que não vai ter nenhum campo, ele vai chiar por isso. Mas se eu tentar, depois dos campos criados, a gente vai tentar fazer sem colocar o campo mandante, ele vai falar: você tem certeza que quer isso? Por quê? Porque quando a gente faz isso, essa alteração vai afetar todos os clientes. Então, se você tiver 3, 4, 5 clients, uma tabela que não tem mandante, a alteração dela vai estar visível e vai efetivamente alterar todos os clientes. E isso é feito geralmente quando é uma tabela de configuração. Então, digamos que você tem uma configuração de conexão que precisa para todos os clientes. Para todos os clientes, que é aquele campinho do logon. Neste caso, que a alteração ela é massiva, ela é global, nós não utilizamos o campo mandante. Mas isso é um caso que não é muito comum e você provavelmente vai ter que fazer isso em raras ocasiões. Legal? Então, vamos colocar nosso campo mandante. Legal, ele apareceu aqui, ó. Se eu clicar nesse campo do Data Element, o que é esse Data Element? Lembra que no nosso código, como eu fechei aqui, vou dar barra OS38, vou pegar o nosso programinha fofo. O que é um Data Element? Quando eu coloco Data G contador, por exemplo, type I, qual que é o nosso Data Element? É este carinha aqui, tá vendo, ó? Este carinha aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse, type I. Esse aqui é o nosso elemento. Qual que é o nosso elemento? I. É um elemento inteiro. Neste caso aqui, é exatamente isso que a gente está referenciando. Se eu abrir o Matcode, dá um Enter, olha só. Aqui tem o Data Element, que é o tipo de dados. Nós vamos aprender a criar esse rapazinho aqui. E temos qual dado que ele realmente é. Então, nós temos o tipo de dados que é, digamos, que já vem com o sistema. Que é o char, quando é tempo, ó, unidade, tempo, string. Aqui é uma string mais doidona. Nós vamos mexer com isso aqui também, mas não se preocupem por enquanto. Raw data, quantidade, certo? Então, ó, inteiro. Aquele i que nós colocamos é parecido com esse aqui. Ele não é tão grande assim, é o i2, aqui, ó. int2. Cadê o int2? Vamos contar aqui. Tá vendo? Vários tipos de dados elementares.
e tem os elementos, os elementos de dados. O que eu quero dizer? É o seguinte, campo mandante, ele tem o elemento de dados mandante, que ele é desse tipo aqui. Qual que é o tipo elementar dele? Esse carinha aqui, que ele é um decimal, um data type, que esse cara é, olha que legal, ele é um data type client, ele tem um type que ele é do tipo ABAP type, internal int, say. Cara, isso aqui tá parecendo pra mim uma string. Nunca tive essa curiosidade. Legal. Na verdade, eu nunca cliquei aqui 2 vezes. Se você perceber, a SAP é tem bem essa característica. Qualquer duplo clique que você der na tela, ele vai tentar te mandar para o objeto de origem. Isso agiliza muito a programação e a consulta também. Mas isso aqui vai ficar mais claro quando começarmos a criar os nossos elementos de dados, que vai ser agora. Material. Nosso cadastro de material. Vamos lá. Precisamos de um nome para o material. Um nome para o material é meio estranho, então vamos colocar um código de material. CODEMAT. Certo? Na verdade, vou fazer diferente. Eu já vou colocar a nomenclatura que é usual da própria SAP. Material no SAP é MAT-NR. Por que MAT-NR? Número de material. Se você chegar para qualquer um que está habituado com SAP e falar esse carinha, ele vai saber que é o material, do cadastro de material. Esse cara tem que ser chave. Por quê? Porque a gente não pode permitir que existam 2 números de materiais com o mesmo código. Na verdade, 2 materiais com o mesmo código. Neste caso aqui, por ter mandante, isso vai poder acontecer. Mas esse mandante, ele fica, digamos, invisível. Até quando nós formos atualizar ou selecionar os dados do banco de dados. Nós não vamos precisar nos preocupar com esse rapazinho aqui. O sistema gerenciará ele automaticamente. Então, código de material é chave. Agora aqui, nosso MAT-NR, vamos dizer que ele tenha usualmente a SAP, usualmente não, sempre a SAP, o tipo de dados MAT-NR é um char de 18. Aqui nós temos algumas opções. Se colocarmos aqui este botão Predefined Type, percebe que ele fechou esse carinha aqui e abriu estes outros carinhas aqui? O que isso quer dizer? Que ele não vai procurar de um tipo de elemento de dados, de um elemento de dados, e vai colocar os seus tipos elementares. Então eu poderia colocar isso aqui, ó, char 18. Funcionaria isso aqui? Funciona sem problema. Qual que é o problema? Qual que é o problema chato disso aqui? Quando nós começarmos a trabalhar com essa tabelinha e começarmos a exibir este campo, utilizar este campo como referência, nós não vamos ter as descrições traduzidas por idioma ou as descrições desse elemento de dados. O que quer dizer isso? Que este elemento de dados aqui vai ficar restrito para essa tabela. Ele vai morrer aqui e não vai poder ser compartilhado. Isso no SAP é uma coisa muito ruim. Então, como nós vamos fazer? Nós não queremos colocar o tipo de dados diretamente aqui. Vamos colocar num Data Element. Aqui nós temos 2 formas de fazer. A primeira, a gente dá um /O S11 e vamos na mesma tabela de repositório e tem aqui Data Element e colocamos aqui, digamos Y. Como ele é um elemento de dados, essa é uma nomenclatura que eu costumo usar, que eu acho que tem todo o sentido. Isso não é comum, essa nomenclatura ser usada em outras consultorias ou em outros clientes. Eu utilizo porque eu acho ela uma nomenclatura que te diz muito do objeto, mas como eu disse, cada lugar que você for atuar como desenvolvedor ABAP vai requerer um tipo de nomenclatura. Então, isso é uma coisa que vocês não devem se preocupar. Então, Y, vou colocar E
porque é um elemento de dados matnr underline 2. Lembrem-se sempre do seu ID, certo? Então ficou y, porque y, porque é um objeto fora da SAP, não foi a SAP que fez, fomos nós. E de elemento, matnr, número do material e o nosso ID. Create data element, vamos confirmar. Tran. Mas nós não vamos criar aqui. Por quê? Vamos criar? Não, esse aqui vamos criar aqui. No próximo a gente cria diretamente lá. Então, short description, código do material. Certo? Eu dei um enter aqui. Ele disse que não achou nada ainda para esse cara. O que ele quis dizer? Este cara aqui é um elemento de dados. O que é um elemento de dados? É uma referência a um elemento primário de dados. O que eu quero dizer? Este elemento de dados, qualquer um vai poder usar quando estiver utilizando este, no caso este mini SAP, quando você estiver trabalhando no SAP completo, certo? O que quero dizer? Se outro ABAP precisar atuar com esse elemento, com este campo, ele vai apenas se referenciar a este elemento de dados e vai pegar todas as descrições, traduções e tamanho e tipo de dados. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o domínio. Aqui é uma questão bem interessante. Notepad. Nós sempre temos assim. Nós temos o domínio, contém o tipo de dados e depois o elemento de dados, que contém a descrição e outras coisas. Então, existem várias formas de criar elementos e de criar dados no SAP. Vamos abordar todas as formas. Nós estamos criando um elemento de dados. O que o elemento de dados tem? Da mesma forma que podemos ir na tabela e criarmos um campo com uma definição de dados diretamente na tabela, nós estamos criando um campo se referenciando no elemento de dados. Porém, o elemento de dados, o que ele contém? Ele contém a descrição e algumas outras características. Se nós viermos aqui, nós temos a mesma opção que tivemos na tabela. Nós podemos criar um tipo pré-definido aqui, por exemplo, char 18, legal? Ou utilizarmos um domínio. O que é um domínio? Domínio é efetivamente o tipo de dados. Eu sei que a coisa pode ficar um pouco confusa, mas vai ficar muito clara porque a gente vai criar milhares desses caras. Então, ficou estranho? É hora de sentar, relaxar e continuar fazendo. Certo? A coisa vai ficar muito simples. Na verdade, a ideia é bem simples. É que são vários detalhezinhos que acabam ficando, mas nós vamos matar tudo isso com 2 milhões de toneladas de exercício. Legal? Então vamos lá. Nós podemos criar com tipo pré-definido ou com domínio. Qual que é a vantagem? É tudo uma questão de centralização. Digamos assim, no caso de código de material, é uma coisa que não se costuma a compartilhar vários domínios, mas digamos que sejam vários elementos de dados para valores de moedas. Então nós temos imposto de importação, ICMS, PIS, COFINS, e vamos criar vários elementos de dados com esses carinhas. Só que todos eles vão se referenciar ao mesmo tipo de domínio, que é onde fica efetivamente a característica do tipo do elemento de dados. Neste caso, como é só um código de material, vamos colocar a pré-definição diretamente aqui. Char 18, achou aqui. Aqui são outras configurações que a gente vai mexer também, mas não agora.
Field Label. Aqui é a descrição do elemento de dados. Olha que legal. Eu vou copiar esse carinha aqui. Vou voltar na nossa tabela. E vou colocar aqui. Vou dar um Enter. Olha que estranho. Ele até exibiu uma mensagem. Existe esse objeto, mas ele não está ativo. Deixa eu colocar um outro objeto qualquer. Ah, ele fala a mesma coisa. Ah, safadinho, né? Então, veja, ele não carregou as informações desse cara. Por quê? Porque nós não salvamos ele ainda. Vamos voltar aqui e vamos colocar código mate. Percebam. Deu Enter, ele carregou o tamanho dos textos. Percebam o seguinte. Quando nós temos aqui 4 tamanhos para descrição deste elemento de dados. Ou seja, o SAP ele redimensiona muito a tela. E conforme uma tela é redimensionada, podemos cair em vários em vários tamanhos da descrição do elemento de dados. Isso. E o que quer dizer? Que se a gente não tiver muito espaço para exibir o dado, a SAP vai mandar esse carinha aqui. Se tivermos, ele vai mandar proporcional. A ideia é essa. Certo? Vamos salvar. Ele deu aquela mesma mensagem lá, não sei porquê. Mas se está funcionando, tá beleza. Nosso pacotinho fofo, nossa request fofa. Ativar. Apareceu aquela telinha. Essa telinha sempre vai aparecer quando existem mais de um objeto inativo. Então, não tem problema. Vocês vão ver muito essa telinha. Ele marcou somente o objeto na qual nós estamos atualizando. O objeto dentro da SAP, esse detail, ele representa elemento de dados. Tab L representa tabela. É aquela tabela que a gente ainda não ativou, porque ela está incompleta. Então vamos deixar diretamente marcado aqui. Ah, que fofinho, olha aqui, ó, ativado. Pô, eu sei inglês, né? Você tá falando, eu sei inglês, pô. Tá bom. Então vamos pegar esse carinha fofo e vamos colocar aqui de volta. Olha a mágica, ó. Plim. Ah, que fofútil. Ele pegou o tipo de dado, o tamanho. Decimal place a gente não precisa porque estamos trabalhando com caractere. E short description. Pegou a descrição do nosso elemento de dados. Vamos salvar. Olha que legal. Se nós dermos 2 cliques aqui, o que ele vai fazer? A primeira coisa, como nós estávamos na tabela em modo de edição, quando dermos duplo clique ali, ele vai tentar ir para... Ele faz tudo isso por trás. Ele vai na S11, entra lá com o campo que a gente quer, com o elemento de dados, e tenta editar. Mas ele vai dar uma mensagem. O usuário desse user, que é o nosso usuário que nós estamos logado, está atualmente alterando esse carinha. Ou seja, você não vai poder alterar. Tudo bem. Plim. Olha que legal. Entramos no data element que criamos. Então tudo que a gente colocou aqui, ó, tá aqui. Legal, vamos voltar. Bacana, criamos o nosso primeiro rapazinho. Vamos na tela de criação e vamos do elemento de dados e vamos matar ele. Agora, olha que legal. Nós criamos o elemento de dados pela SE11. Mas nós não precisamos fazer desta forma. Por quê? Porque a SAP é fofa e ela tenta fazer de uma forma muito fofa. Então, vamos lá. O próximo campo é a descrição do material. Certo? MAKTX. Por que MAKTX? Porque dentro do SAP verdadeiro, digamos assim, descrição do material tem este nome de campo. Então a gente sempre vai utilizar nomes referentes ao SAP para ir habituando você. Aqui fiz uma besteira. Lógico que a descrição do material não pode ser chave, certo? Por quê? Porque você pode ter outros códigos de material, mas com a mesma descrição. Agora olha que legal. Qual que é o tipo de dados? Y e MAKTX. Ele não achou nada porque nós não criamos ainda.
Em vez de irmos até a S11 criarmos este campinho, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar diretamente um duplo clique aqui. Olha que fofura. A primeira coisa que ele falou é: a sua tabela não foi salva. Ela mudou, mas não foi salva. Salvar ou não salvar? Eis a questão. Lógico que a gente vai salvar. Aí ele pergunta de outra pergunta fofa. O elemento de dados y, e, MAKTX, lembrando mais uma vez, y por ser fora da SAP, e de elemento de dados, MAKTX, por ser o nome do campo standard da SAP, não está não está disponível. Criar? Sim. Olha que legal. Entrou diretamente na telinha S11, na criação de elementos de dados para a gente. Isso aqui agiliza muito tanto a consulta quanto a criação de todos os objetos da SAP. Isso aqui é bem legal. Então, descrição do material. Aqui nós vamos fazer agora com a utilização do domínio. Antes, vamos aqui no Field Label para colocarmos a descrição. Eu dou um Ctrl C aqui e marco todos os grandes aqui e o Mate Description, sei lá como é que ficou. Mas essa parte aqui, essa parte é mais chatinha de colocar aqui, porque você tem que reduzir o nome do seu campo. Eu não gosto disso, porque eu não consigo dar nome direito, eu sou meio retardado para isso. É mais uma das coisas que eu sou muito esquisito. Mas, tranquilo, dá uma contração e beleza. Vamos salvar, ele vai pedir. Eu não sei exatamente porque está dando esse erro. Mas, é aquele negócio. Vai com fé. Vai com fé, cara. Vai com fé. Se não parou, vai com fé. Eu lembro que quando eu utilizava esse mini SAP, ele tinha esse erro. E eu acho que eu tinha comentado o código para ele não aparecer mais. Mas depois eu dou uma olhada e se não tiver nenhum problema, vamos em frente. Agora vamos voltar aqui. A questão é a seguinte, nós salvamos, ele está como new, mas está salvo. Se tentarmos ativar, Supergenius ativar, ele vai falar: ocorreram erros durante a ativação. Você quer mostrar o log de ativação? Plim, quero. Aí ele vai dizer: este elemento de dados não foi ativo. Não existe nenhum domínio, nem tipo de dado definido para este elemento de dados. Verdade. Sem isso ele não vai poder ativar, mas nem fumando o cachimbo da cobra. Só que aqui no caso nós vamos não colocar o predefined type, mas o domínio. Como é que a gente vai colocar o domínio? Mesma coisa que a gente vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, só que em vez de elemento, é um D de domínio. Viu que lógico? Vamos dar um Enter, ele vai falar: ó, domínio não está avaliado. Não está disponível. Então o que a gente faz aqui é dar um duplo clique. Aqui nós temos as duas opções. Podemos pegar este carinha, /OS11, irmos aqui em domínio, colocarmos aqui e criar. Dá na mesma? Dá na mesma. Só que, digamos que estamos pegando mais a malícia da coisa. Vamos aqui no xzinho para ir embora. E não vamos criar mais assim, certo? Neste caso que tabela, que está tudo ali, vamos criar direto na tabela. Mas é sempre importante saber aonde estão as coisas, certo? Vamos fechar essa telinha de volta na criação do elemento de dados, onde estamos colocando o domínio. Vamos dar no clique. É a mesma coisa. Ó, o elemento de dados não foi salvo, beleza. O domínio não existe. Criar. Pá. Domínio fica meio redundante. Descrição do material. Legal. Nessa telinha do domínio, ele já vai te pedir diretamente qual que é o tipo de dados. Qual que é o tipo? Char. Qual que é o número de caracteres? Vamos colocar 60. Damos um Enter. Ele já vai carregar algumas outras informações. Então, temos esta opção aqui, lowercase. Se nós não marcarmos isso aqui, quando colocarmos a descrição do material, ele sempre vai colocar como capital, como maiúscula.
Se colocarmos assim, ele vai respeitar o lowercase, a caixa baixa. Então nós colocamos porque senão fica muito feio. Aqui temos uma questão de value ranges, Power Rangers. Não vamos mexer com isso agora. Salvamos. Qual pacote? Qual request? Vamos verificar a sintaxe. Sem inconsistências, baby. Vamos salvar. Aqui temos, agora vai ficar, temos 1 milhão de coisas inativas aqui. Tá vendo? 1 milhão. DOMA. Tipo de objeto dentro, interno da SAP. DOMA é de domain, detail. Isso aqui é bom saber? Lógico que é. Porque você vai estar sabido. Entendeu? Mas são esses detalhes que fazem a diferença. Então, marquem o domain, o DOMA. E vamos ativar. Super Gêmeos ativar. Maravilha. Feito. Quando a gente voltou, nós caímos aonde? No elemento de dados. Que não está ativo, porque não tinha esse carinha. Mas agora, veja, quando nós voltamos, ele trouxe todas as descrições deste caboclinho. Caboclinho fofo. Legal? Vamos. Consistência. Sem inconsistências, founding. Ativar. Super Gêmeos ativar. Ativo. Vamos voltar. Tran. Olha que loucura, muito maluca, louca. Dentro da tabela nós criamos o elemento de dados, que nós criamos o domínio de dados e nós voltamos e tá tudo aqui, cara. Isso aqui é muito maluco, é muito louco. Mas não vamos parar por aí. Porque temos o material, temos a descrição do material e vamos colocar outras características que são pertinentes ao que tem de uma tabela standard de negócio SAP, certo? É isso aí. Deixa eu pegar aqui uns campinhos. Legal, vamos criar mais 3. Eu peguei 3 campinhos aqui, ó. Emitart. Emitart é o que? O tipo de material. Então aqui ele é um char de 4. Então aqui vamos criar um pouquinho mais rápido, certo? E emitart. Aqui. Tipo de material. Aqui a coisa vai começar a mudar um pouquinho. Nós vamos precisar de um domínio porque nós teremos tipos de material já pré-definidos. Então olha que legal. YD emitart, duplo clique. Legal. Tipo de material. Que tipo ele é? Um char de 4. Aqui eu estou copiando da tabela standard de negócio, certo? Lá o emitart tem essa característica. Então, olha que loucura. Loucura, loucura. Vamos deixar aqui, porque ele é um char de 4, que como ele é um código que vai dizer o tipo de material, então esse é o tamanho dele. Então a gente não vai precisar colocar nenhuma dessas características. Esse sign aqui quer dizer sinal. Quando a gente está tratando com números, se nós não colocarmos um domínio e colocarmos este cara, se der um valor negativo, ele dá um erro, certo? Mas nós vamos mexer com isso futuramente. Neste Power Range aqui, Value Rangers, nós temos os valores pré-fixados destes carinhas fofos. Então aqui vamos começar a viajar na maionese, mas de uma forma fofa. Digamos que nós temos o tipo de material. Que tipo de material? Então, material XPL, explosivo. Certo? Um outro tipo de material. Qual que é um outro tipo de material? Fofos. Fofo. É um material fofo. Dente. Perigoso. Danger. Certo? Um quarto tipo, material volátil. Volátil.
Agora você me pergunta, volátil? Acho que é um A, né? Cara, eu sou também muito ruim em português. Faz parte da vida, né? Eu sou muito ruim em tantas coisas. Mas se eu cometer erros de português, tirem sarro. Porque eu sou muito ruim em português mesmo. Volátil. Outra característica. A radiação. Radiação, como que é? Tem uma sigla para radiação. Radiativo. Qual outra característica de um material? Acho que já tá bom, né? Volátil. Se ele é explosivo, corrosivo. Corrosivo. Maravilha. Vamos salvar. Pacote, request. Tá vendo? Ele sempre faz essa sequência. Qual pacote, qual request. Vamos ativar. Voltar. Ativar. Este cara aqui. Ah, peraí. Tá vendo? Field label. Nós não colocamos a descrição deste elemento de dados. Só esse short description não vai ajudar muito. Então, vamos preencher. Match type. Enter. Super Gêmeos ativar. Ativou certinho. F3 ou back. Ou verdinho. Ele já trouxe esse carinha. Legal, né? Isso aqui vai ser muito bacana. Vocês vão ver como a SAP começa a colocar tudo de uma forma global, mas que as informações fiquem bem centralizadas e fiquem de uma forma bem coerente. Legal. MTart então é tipo de material. Tem esse ERSDA, que é DATS. Se a gente colocar aqui tipo DATS, o que é esse tipo DATS? Vamos salvar aqui, ó. Vamos dar um duplo clique. Tipo DATS é um elemento de dados DATS que tem esse nome. Qual o tipo de dados que ele possui? Ele tem um domínio que tem o mesmo nome. Por que eu coloco E e D? Para evitar isso aqui. Tem gente que acha que é besteira. Deve ser besteira mesmo, mas eu prefiro. Por quê? Porque eu vejo o objeto e já sei se ele é um elemento de dados, um domínio, uma tabela. Senão você acaba ficando na dúvida, porque você tem elemento de dados e domínio com o mesmo nome. Não me agrada muito, mas tudo bem. Isso aí, ó, a SAP, nem sei se ela fala alguma coisa sobre isso, porque ela tem isso aqui direto, né? Se dermos um duplo clique aqui, ele vai para o domínio de dados que tem o mesmo nome do dado. Então olha que confuso que ficou. O tipo de dados elementar é DATS, que é data, caractere de 8 para dados. O nome do domínio tem o mesmo nome do tipo de dados. E o nome do elemento de dados tem o mesmo nome do domínio que tem o mesmo nome do tipo de dados. Legal, nada contra. A questão é que se a gente utilizar esse cara, quando a gente começar a utilizar e se referenciar por este campo desta tabela, o que vai acontecer? Ele vai trazer essa descrição feia. E nós não queremos isso. Queremos descrições bonitas, cintilantes. E ERSDA. Certo? É isso aqui, né? E ERSDA. Nossa, eu cometi um erro aqui. Sabe qual erro eu cometi? Qual erro eu cometi? Se vocês estão me acompanhando, essa é a hora de vocês me xingarem. Mas eu vou corrigir junto com vocês. Então vocês podem me xingar pela metade. Certo? Tá vendo que tem o 2 aqui? Cadê o 2 aqui? Que é o meu ID. Tá errado isso, né? Tá errado. Mas nós acertaremos. Primeiro, vamos começar acertando esse último cara. Que não é acertando. Vamos começar certo. Colocamos aqui, duplo clique, pedir para cá. Tá. O que é o ERSDA? Ele é o data de criação. Põe. Data de criação. Aqui nós não precisamos de domínio. Por quê? Porque o tipo DATS, nós vamos utilizar o domínio DATS. Então perceba, se a gente tiver 10 datas na tabela, nós vamos usar o mesmo domínio. Nós não vamos precisar criar vários domínios. Nós vamos aproveitar o mesmo domínio que já existe. Quais são as vantagens? Se, por exemplo, a SAP
mudar alguma coisa neste domínio, isso vai repercutir automaticamente para todas as minhas tabelas, todos os meus elementos de dados, todos os meus programas. Porque imagine que eu tenha 100 programas utilizando este elemento de dados com este domínio. Com o domínio que eu criasse, por exemplo, esse aqui, ó, tipo data. Tenho 100 programas em 100 clientes, muito grande. A SAP precisou mudar ele, ou por alguma coisa legal mudou. É que tipo de data é difícil mudar, mas digamos que seja um outro campo. Ele talvez tenha estouro por causa do tamanho dele. O governo falou que este campo precisava mudar. Isso aconteceu, e isso acontece muito. Por exemplo, nota fiscal, o campo SAP tinha 6 dígitos. Agora aumentou para 9, porque está aumentando muito o número. Se isso não fosse centralizado, imagina que não iria acontecer. Então, dessa forma, eu usando este cara aqui, se a SAP mudar este carinha, vai mudar para todo mundo. E eu não preciso voltar em cada programa meu para mudar. Então, se esse cara estiver sendo utilizado, por exemplo, numa tabela, que é o nosso caso, essa mudança acontece automaticamente. A tabela já vai ficar preparada, certo? Então, vamos aproveitar este campo. Vamos colocar a nossa descrição, data de criação. Tá vendo aqui, ó, no pequeno é sempre mais difícil colocar. Data create. Apareceu aqui, vamos ativar. Ele deu aquele erro estranho, mas tudo bem. Plim! Olha que bonitinho. Já apareceu aqui, certo? Agora vamos colocar um outro campo, que também é tipo datas. Para que faremos isso? Pelo seguinte, nós vamos fazer para reaproveitarmos o mesmo domínio que esse carinha aqui utilizou. Então, vamos colocar update, data de atualização, update date, dt, update dt. Só um detalhe, a SAP, ela é uma empresa alemã, da Alemanha, certo? E ela tenta deixar os campos, os fields, com mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui são 5 dígitos, né? 5 letras. Isso aqui fica bonitinho? Fica. A SAP costuma usar assim. Tem alguns prós e contras, porque digamos que não fica muito evidente. Por exemplo, eu podia ler isso aqui, o PDDT, ou poderia colocar data atualização. Este aqui é muito mais claro, concorda? Mas é feio para danar. Aí é triste. Underline 2 para não esquecer de novo. Mesma coisa. Vamos colocar aqui data atualização. Tipo de domínio, o mesmo. Olha que simples que ficou. Data de atualização. Você tem um novo e-mail, senhor. Viu que chique? Eu tenho um mordomo para me mostrar e-mail para mim. Então, data de atualização, vamos ativar. Bacana, voltar. Olha que legal. Pegou as datas aqui. Agora nós temos esse problema. Qual que é? Eu, de uma forma burra, não coloquei o ID aqui. Mas vamos colocar o ID então. Vamos lá na S11. Vamos colocar aqui, ó, tipo de elementos de dados. Vamos colocar o carinha aqui. Ele está sem underline 2. Vamos colocar esse botãozinho de copy. Quero copiar de qual para qual? De qual para 2. Põe. Tá vendo? Está copiando direto, já pediu o pacote e tal. Só que ele vai criar inativo. Nós vamos aqui, ó, ativar. Legal, criamos. Se a gente vier aqui colocar 2, tá vendo? Nem mudou porque ele pegou o rapazinho. Vamos fazer a mesma coisa para este outro elemento de dados.
copiar, underline 2. Se isso aqui não for respeitado, pessoal, a gente vai devolver o pacotinho, tá? Para ser refeito. Então acho que não vale a pena, é bom ter bastante cuidado, porque como a gente vai ter bastante aluno, a gente precisa desse tipo de controle. Legal? Ativar. Beleza, só que o que acontece? Nós geramos uma sujeirinha. Vamos deletar os caras que ficaram. Então, primeiro a gente pega esse carinha, coloca aqui. Beleza, ó, tudo 2, que lindinho. Salvamos. Vamos pegar aqui, vamos tirar o 2 e vamos deletar. Aí tem um outro também, que é esse carinha aqui, YEMAKTX, deletado, bacana. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá dar uma passadinha na barra, não, mentira, minto. Vamos aqui, tá vendo este ícone aqui, ó, Display Object List? Nós, quando clicarmos aqui, nós vamos para a hierarquia de objetos. Plim. Olha que legal, caímos no nosso pacotinho. E agora, olha o pacotinho. Ele tem programas, olha quanto programa. E tem Dictionary Objects, que são os objetos do repositório. Domínios. Olha que safadinho. Ah, isso aqui também. Olha que legal, já pegamos um errinho aqui. Elementos de dados. Tabela. Lembra que para esses domínios aqui, ó, nós temos, mentira, para esses elementos de dados nós temos um domínio? Pois é, nós vamos ter que fazer o mesmo procedimento para os domínios. Mas nós podemos ir lá na SE11 ou diretamente nesta transação, que é a SE80. Mas quando a gente clicou neste ícone, quando clicamos neste ícone, nós navegamos diretamente para cá. O que precisaríamos fazer? Clicar neste domínio, direito, copy, underline 2. Criado. Neste segundo aqui também, copy, underline 2. Legal, criou. Esses outros dois que nós não queremos mais, se eu ficar com Ctrl selecionado, ele, ó, ele marca só o que eu quero. Direito, delete, deletar todos? Sim. Não tem problema, filho. Viu? Não deixou deletar. Por que ele não deixou deletar? Ele disse que já estava sendo utilizado. O que acontece? Quando você vai deletar um objeto, a SAP vasculha os outros objetos do repositório para ver se você não está utilizando esse carinha em nenhum lugar. Nem em programa, nem em função, nem em elemento de dados, nem em tabela. Para quê? Porque se você deletar aqui e ele não achar, ele vai dar um erro nervoso, vai parar programa, vai parar processo, é uma coisa bem agressiva. Então a SAP não deixa você fazer isso. Então você tem que ir indo para trás para ver qual é o vínculo dos objetos para você ir matando sempre do menor para o maior para evitar esse tipo de referência. Então o que a gente tem que fazer? Tá vendo esse YEMTART2? Ele está com o domínio antigo. Vamos colocar 2. Não, você viu o que ele falou? Domínio não está ativo. Não está mesmo, porque quando a gente fez a cópia, você percebe que, talvez você não esteja vendo aqui, mas no seu vai dar para ver, ele está azulzinho. O que quer dizer? Quando a gente copia um objeto, ele fica inativo. Vamos ver se a gente consegue ativar por aqui, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um duplo clique aqui, ele vai pedir para salvar aquele lá. Salvar, se vocês salvaram, não tem problema. Vamos ativar. Ó, voltou para a cor normal. Vamos neste outro aqui. Ó, tá novo, porque foi só copiado. Ativar. Então, só para vocês não se perderem, o que eu estou fazendo? Como eu não coloquei o underline 2, eu estou precisando copiar o elemento e colocar underline 2. Só que quando eu copiei o elemento, dentro do elemento tem uma referência do domínio. E o domínio estava sem o underline 2. O que eu estou fazendo? Indo no elemento de dados e vamos alterar para cá. Ó, tá vendo? Ficou 2 aqui, ó. 2, ativamos, bacana. Aí tem esse outro
que é o YEMAKTX2. Ó, tá sem o underline 2. Vamos colocar aqui. Quando a gente altera, ele fica inativo. Ativamos, fica ativo. Agora ele ativou tudo sem problema. Por que ele não tinha ativado antes? Porque quando a gente fez a cópia deste domínio de sem o underline 2 para o underline 2, ele gera uma versão do objeto inativa. Ele nunca ativa direto. Aí o que a gente precisou fazer? Vem aqui, dá um duplo clique. Ó, quando a gente dá um duplo clique nesse objeto domínio aqui, ó, ele entra aqui numa tela do lado, como se ele estivesse entrando na S11. E você ativa ele. Depois de feito isso, a gente está vindo aqui no elemento de dados, que tem o domínio aqui dentro, e alterando, colocando underline 2, certo? E ativando. O que a gente fez? Nós paramos de utilizar esses dois carinhas. E o que vamos fazer? Agora a gente pode matar esses safadinhos. Ó, foi embora. Por quê? Nós não estamos mais utilizando o domínio de dado nesses elementos de dados. Então veja, o elemento de dado utiliza o domínio. E o domínio se referencia ao tipo de dados, certo? É uma estrutura em cadeia, um utilizando o outro. Legal? Então vamos aqui em Database Tables, damos um duplo clique aqui e voltamos para a nossa tabelinha. Agora a gente está numa tela diferente. Na verdade é a mesma tela, só que a gente tem aqui essa estrutura hierárquica do nosso pacotinho com os objetos. Esta aqui é a mesma coisa que você entrar na SE80. Você vai entrar exatamente nessa tela. Legal? Então vamos lá. Temos mais um campo aqui. Mains. O que é mains? O que é mains? Unidade de medida básica. Qual que é o tipo? Unit. Este cara, nós vamos usar o domínio direto. Ah, não tem aqui. Unit is not active. Ok, então vamos criar unit. Unidade de medida. Unit também não tem. Mesma coisa. De unit. Eu clique, salvar, blá, blá, blá. Unit. Ah, não é assim? Unit. Unidade. Ah, tá. Eu tinha comido bola aqui. Ele estava pedindo para mim, tem alguns tipos de elementos de dados que ele já coloca o tamanho, como dados. Se eu colocar, por exemplo, dados aqui, ó, eu já ponho 8. Mas tem alguns que ele fala, ó, você precisa colocar o tamanho desse cara. E é... Opa, errei. 3. Opa, errei. 3. Então, o que é esse unit? É a unidade, se é... No caso, mains, se é peça, entendeu? Esse tipo de contação, nossa senhora, esse tipo de contamento, nossa senhora, esse tipo de contagem de unidades de peça. Então pode ser peça, pode ser várias coisas fofinhas. Salvamos, Super Gêmeos ativar, voltamos, Super Gêmeos ativar, voltamos. Olha que legal, olha quanta coisa. E agora vamos fazer o seguinte, vamos ativar tudo. E tá vendo o que ele falou? Ele falou um bagulho, mano. Por quê? Porque antes de ativarmos a tabela, nós precisamos vir aqui, Technical Settings. O que é esses Technical Settings? O banco de dados, no caso do SAP, o banco de dados dentro do ABAP, ele é como se diz, como se ele fosse transparente. O que eu quero dizer? Eu não preciso me preocupar com o tipo de banco de dados que existe no SAP da empresa. Então, pode ser de todo tipo. Tem o SQL, tem o Oracle, MaxDB e vários outros bancos de dados. Essa conversação
ela é transparente para quem está programando em ABAP, diferente da linguagem, de outras linguagens, que você tem que saber o banco, você tem que colocar vários detalhezinhos dependendo do banco. Dentro do SAP não precisa disso. Porém, existem algumas mínimas informações que o banco de dados precisa saber para se preparar para o volume de dados e algumas outras características. A primeira e mais importante, que ele obriga você a colocar, é o tipo esperado do volume de dados que você vai colocar nessa tabelinha. Se a gente apertar F4 ou clicar aqui no Match Code, temos essas categorias. Então, app0, 1, 2, blá, blá, blá. O primeiro caso, nós sabemos que estamos tratando de uma tabela transparente, certo? Aqui tem outras tabelas, outros tipos de classificação, vamos colocar esse aqui. E aqui, Size Category. Olha aqui. 8 é de 1000, milhão, 12 bilhões a 24 bilhões. O 9 é de 24 bilhões, quase 1 trilhão. No nosso caso, vamos colocar o 0, porque a gente nunca vai preencher isso aqui. Beleza, aí você vai me perguntar: pô, Rafa, fofo, e se minha aplicação passar desse número de registro? Aí eu te digo, Mano Brown, não tem problema. Quando isso estiver perto de acontecer, o próprio banco de dados vai dobrar o tamanho da tabela. Isso aqui é só uma forma de você dizer para o banco de dados o que você pretende colocar na tabela. Ele vai se preparar para esse volume de dados. Só isso. Ele nunca vai impedir que um dado novo entre porque bateu esse limite. Certo? Aqui tem algumas outras configurações que não veremos agora. Salvar mundo. Aqui voltamos, new, e vamos primeiro verificar a sintaxe, o check. Legal, lembrem-se, mensagem amarela é uma amarela mensagem. O que eu quero dizer? Warning é warning. Fiquem tranquilos. Por que dessa mensagem? Enhancement, nós não falamos disso ainda, então ignore, voltar, ativar. Ele vai falar, ó, ocorrer algumas mensagens de warning. Deseja visualizá-las? Não. Olha que maravilha. Quando uma tabela passa de inativa ou de new para ativa, no caso de new porque a gente estava criando, ela passou a existir efetivamente no banco de dados. Olha que coisa fofa. Essa é a nossa primeira tabelinha. Vamos clicar, tá vendo este ícone aqui? Contents, conteúdo. Plim. Ele criou. Quando a gente clica ali, olha que maluquice. O ABAP, ele cria um programa para executar esses dados. Este programa aqui foi o que ele criou. Tudo dinamicamente. Então, aqui é um critério de seleção. Para você, quando você está querendo pesquisar algum dado importante, geralmente essas tabelas de SAP são muito grandes, você não pode colocar todos os dados, porque além de demorar um pouco, como é que você vai selecionar o que você quer? Então, você tenta ser assertivo. Aqui ele dá uma separadinha com os campos que são chave, certo? Mas a gente pode rodar direto. Ele vai dizer, ó, não existe nenhum registro para a chave indicada, certo? Como a gente não colocou nada aqui, ele não vai restringir os dados por, digamos, material com valor em branco. Ele já vai entender que é para trazer tudo que existe nessa tabela. Legal? Bacana. Então, criamos uma tabela com elementos de dados, com domínios, com valores. Muito legal. Bacana. O que a gente faz com isso? Agora vem a parte legal. Vamos copiar nossa tabelinha e a gente pode ir embora dessa tela. Vamos embora. Finge que ela nunca existiu. Aqui, ó. Finge que isso aqui... isso aqui vocês não abriram, né? Isso nunca existiu. Caraca, 1h14 de aula. Não tem jeito, né? Isso aqui demora mesmo.
Essa aqui eu também não quero. Mas o que eu estou procurando? Eu estou procurando você. Eu estou procurando report. Report. Ok. Vamos lá, pessoal. Olha o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um programinha bem fofinho, bem simplesinho. Mas a gente já vai começar o quê? A brincar com SQL. Certo? A primeira coisa é declaração. A segunda, screen, a tela. A terceira, processamento. Na declaração, eu não sei o que eu vou colocar por enquanto, mas vamos nos preocupar primeiro com a telinha. Por quê? Porque a gente quer selecionar alguma coisa e escolher se a gente vai inserir ou não, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro deixar essa telinha um pouquinho mais bonita, porque aquela telinha última que a gente fez funciona, mas não é muito fofinha. Como vamos criar uma bordinha fofinha para o nosso campo de pesquisa ou de inserção de dados? Selection screen, begin of block B1 with frame title text 00 zoom. Veja, comando daqui, é um comando ABAP. Cara, não encana, isso aqui tem que ser decorado. Decora. Por quê? Porque se você decorar isso aqui, é uma linguagem nova, não tem muito assim, e a SAP, a linguagem dela do ABAP, ou melhor, o SAP e a linguagem ABAP, ela é bem, digamos, orientada à significação literal. Então, selection screen. O que é o selection screen? Tela de seleção. Começando o bloco B1, que é o nome que a gente dá, com o frame, que é a borda, title, ou seja, texto tal. Quando a gente abre um argumento desse, nós temos que fechá-lo. Selection screen end of block P1. Ponto. Certo? Vamos salvar. Vamos dar um duplo clique nesse text 001. O que é esse text? Esse aqui é um objeto de texto. O que é um objeto de texto? Fiquem em paz, veremos logo depois. Duplo clique. Ó, o programa tal não existe com esse objeto. Criar? Claro. Seleção. Enter. Salvar. Salvou bonitinho. Voltar. Beleza. Agora vamos colocar o que? Os nossos parâmetros. Nós vamos escolher entre inserir ou deletar. Mentira. Ou pesquisar. Então vamos lá. Primeiro vamos colocar parameters. O que são parameters? São os parâmetros dos campinhos de tela. P, matnr, type. Olha aqui que legal. Se nós não tivéssemos uma referência no repositório, como teríamos que fazer? Type, digamos, aqui essa referência ficaria muito ruim, porque a gente teria que vincular com os tipos básicos, type I, type dates, type times, que é de tempo. Nós não queremos isso. Agora nós vamos nos referenciar exatamente à nossa tabela. Isso simplifica muito e centraliza as informações e as declarações. Type y material matnr. Ponto. Vamos verificar a sintaxe para ver se está tudo ok. Vamos salvar. Olha o que a gente fez. Olha que loucura. Eu peguei o parâmetro p matnr, que é o parâmetro, ou seja, o campinho que vai aparecer na tela, do tipo tabela campo. Se eu der um duplo clique para aqui, olha para onde ele foi. Percebe como o SAP, o ABAP, a estrutura dele, vai fechando os dados?
Para quê? Para deixar tudo centralizadinho. Isso pode ser uma coisa, em alguns casos, ruins, mas na maioria dos casos é muito louca. Certo? Vamos voltar. Então, parameters, p, type, e estamos começando a nos referenciar direto da tabela. Neste caso, vamos colocar os outros campinhos. Aqui eu vou ensinar uma coisa legal para vocês. Se eu der um duplo clique aqui, ó, no Machine R, ele vai para essa telinha que é a SE11, onde a gente cria materiais. Onde nós criamos tabela. Temos esses campinhos aqui. Digamos que a gente quer copiar esses campinhos para usar lá no nosso código. Quando temos esse tipo aqui de dados nessa forma, com essa tabelinha, nós vamos apertar Ctrl Y. Ctrl Y. Perceba que o cursor mudou de, sei lá, acho que era uma setinha, para um alvo. O que quer dizer? Que ele vai selecionar de uma forma diferente. Então, a gente clicar aqui, ó, no MAKTX e descer, olha que legal. Solta, Ctrl C. Ó, mudou o cursor, virou um pipe. Vamos voltar. Vamos colocar aqui, ó, cursor aqui, Ctrl V. Tran! Ele copiou tudo pra gente no código. Isso aqui facilita bastante, porque senão a gente tem que ficar indo e voltando. É muito chato. Dessa forma, fica muito mais fácil. Então, p underline type. Type o quê? Type o quê, fiote? Quais são esses tipos de dados? São os tipos de dados da tabela. Põe. Uma outra coisa importantíssima quando a gente está mexendo no código, no editor, é o seguinte. Se a gente ficar com o Alt, a tecla Alt do Windows apertada, a seleção também muda no editor. Eu consigo selecionar agora de forma tabular. Opa, errei. Alt, Ctrl C. Se eu vier aqui, ó, Ctrl V. Ponto, vírgula, 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 vírgula. Esse editor ele é bem legal porque ele te dá uma agilidade muito grande. Calma que eu vou parar aqui para vocês verem. Deixa eu salvar. Então olha que legal. Põe. Material. O que é esse Machine R? Eu vou indicar para o ABAP, o compilador, ó, esse Machine R, essa variável aqui que vai aparecer na tela, porque a gente está mostrando uma tela. Ele tem o tipo deste campo dessa tabela, certo? Se eu tiver 1000 programas assim e vier aqui a alterar dentro dessa tabela este carinha aqui, que é o elemento de dados, ele vai alterar para todos os carinhas que tem esta referência. Legal. Printer. Vamos ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Não tem. Vamos ativar. Vamos executar. Ó. Tran. Olha que legal. Ele trouxe para mim na tela todos os campinhos. Agora a coisa vai ficar mais legalzinha. Por quê? Lembra no último programa que a gente não queria que ficasse com esses nomes feios aqui, ó. Olha que coisa feia. Então o que a gente fez? Volta, vem aqui em Go to Text Elements, Selection Text. Tran! Olha que legal. Como estes campos se referenciam a um elemento de dados da tabela que existe no repositório, tem um campo aqui que chama Dicionário. Dicionário de dados é o repositório. Então, tem referência ao dicionário de dados? O repositório? O nosso tem. Se a gente marcar aqui e der um Enter, ele trouxe a descrição dos elementos de dados que nós colocamos para cada campinho na tabela. Ou seja, está tudo amarradinho, certo? Qual a vantagem disso? A gente não precisa ficar escrevendo. Segunda vantagem, alterou
Lá nesse 11, no elemento de dados, já vai alterar aqui automaticamente. Terceira vantagem, tradução. Dessa forma aqui, se eu traduzir o elemento de dados para qualquer idioma, aqui já vai ficar automático, porque ele está pegando uma referência que é todo apontando no mesmo repositório. Então ele está ficando todo centralizadinho. Ativar, voltar, executar. Olha que bonitinho. Código do material, descrição do material, tipo do material. Agora, vocês lembram que quando eu criei tipo de material, eu criei para alguns valores fixos, como explosivo, corrosivo, fofo, etc. Se eu navegar aqui, ó, nos campinhos, ele não abre um match code, tá vendo? Ó? Menos o data. O data é default da SAP abrir. Mas o tipo de material, se eu clicar aqui, vai abrir também. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu clicar aqui, o que será que ele vai trazer? Plim! Ó, que fofura maluca! Ele trouxe os tipos de dados que nós é complicado, ele trouxe o tipo de dado que nós colocamos no domínio. Olha que legal! Ele já aparece para o usuário o valor do campo e a descrição. Bacana? Legal, vamos sair daqui. Nós não vamos fazer nada com isso aqui porque não há nada para ser feito. Ó. Se executarmos, nada. Vamos voltar. Aqui nós vamos colocar... eu esqueci de comentar. Esse Selection Screen, deixa eu voltar aqui, executar. Ele cria essa bordinha mais bonitinha aqui, tá vendo? De uma outra cor. Ele cria efetivamente um bloco. Isso aqui é bacana para a gente separar o tipo de dados de seleção. Então vamos criar um outro bloco. Selection. Block B2. Eu não posso repetir. Isso aqui é apenas o nome do bloco. Ele tem que ser diferente, porque senão ele vai colocar tudo no mesmo bloco. Certo? Se eu colocar B1 aqui, ele vai dar erro. Ele vai falar que já existe um bloco com o nome B1. Então eu tenho que colocar B2. Mas aqui eu posso colocar outro nome. Aqui, como é bloco B, então a gente sempre acaba utilizando assim. Eu recomendo. With frame title. Vamos usar o mesmo title, o mesmo objeto de texto aqui. End of block B2. Beleza. E aqui nós vamos colocar um parameters, dois pontos, R insert. Esse carinha aqui ele tem que ter no máximo 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tiver 9, ele vai chiar, vai falar que você não pode criar parameters com mais de 9 caracteres. Com mais de 8 caracteres. Radio button group G1. R update radio button group G1. R consult e passou. Vamos colocar select. Aí deu certinho. Radio button group G1. Certo? Tem algum erro de sintaxe? Não tem, vamos ativar. Legal. Agora vamos lá para dar nome a estes campinhos na tela. Go to text elements, selection text. Certo? Aqui, ó, percebe que não existe referência ao dicionário de dados? Porque realmente não tem. Nós declaramos ele com o radio button sem referência. Ele não vai pegar a descrição de nenhum lugar. Então vamos colocar aqui, inserir, selecionar, atualizar. Enter. Salvar, ativar, voltar. Beleza, se a gente processar. Ó, ele criou um outro bloco
que nós vamos dizer exatamente o que queremos que ele faça. Certo? Maravilha. Então, agora vamos fazer o seguinte. Avançamos bastante nessa aula. Vamos continuar aqui na segunda parte. Maravilha? Vou aproveitar para tomar um copo d'água, porque eu não aguento mais falar. Eu nem sei como é que vocês vão me aguentar falar tanto. Porque minha voz é muito feia, eu sei. Já tentei ser cantor, não deu. Mas é a vida. Então eu vou tomar um refresco. Vão vocês tomar um refresco, vir no banheiro, tomar um banho, sei lá, pegar a namorada, pegar o namorado, qualquer coisa que tranquilize vocês. E quando vocês estiverem prontos, assistam a próxima aula. Beijos, me liguem, gatinhos.